Boa noite. As notícias relativas à Covid-19 em Águeda não são boas. O Conselho está à beira de atingir uma incidência cumulativa a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes. Já estivemos a zero e já lideramos o número de casos ativos na área de influência do agrupamento de centros de saúde do Baixo Voga, o que é, de facto, preocupante. A semana foi fértil em assuntos locais e nacionais. Já lá vamos. Primeiro, as notas iniciais. Dr. Gil Ladais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a quem nos ouve e vê. Pois eu ia começar a minha nota inicial por uma entrevista que é dada aqui à Soberania de um jovem quadro do Partido Socialista que tem acompanhado a governação em vários gabinetes ao longo dos anos e a dizer que Águeda também tem, portanto, bons valores e que estão a fazer carreira e que esperemos no sentido positivo para mais tarde poderem almejar a outros voos e defenderem melhor Portugal e os portugueses. Portanto, os meus parabéns ao Paulo Tomás e a todos aqueles que estão na política e, portanto, e que fazem da política uma coisa séria. Paulo Tomás, um jovem que trabalha no gabinete governamental em Lisboa. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Congratulo-me com as palavras do Gil acerca do Paulo Tomás, que é um quadro importante do Partido Socialista em geral, nacional e local. Tem formação universitária e pode trazer valores acrescentados para a nossa terra, assim como outros valores que já temos aqui falado. A minha nota inicial, por falar em valores, eu espero que o Paulo Tomás não seja da escola do Pedro Adão e Silva. Isto é, o Pedro Adão e Silva, que foi um comissário nomeado para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que obviamente não está em causa a pessoa nem as suas qualidades, mas reflete o estado da política, sobretudo da política do Partido Socialista neste momento em Portugal, e neste momento não, já há alguns anos. Também não é, digamos, exclusivo do Partido Socialista, também o PSD no passado também teve comportamentos desta natureza, com a nomeação de pessoas que, independentemente das suas qualidades, têm um percurso defendido na comunicação social, sempre ao lado do governo. E, portanto, é mais um aparato-chique nomeado para uma função que se queria que fosse independente, e nós vamos tendo dificuldades hoje em ver o governo a nomear pessoas que não estejam ligadas, enfim, ao esquema partidário. Bem sei que o Pedro Adão e Silva, que é comentador em várias televisões, na televisão, é também comentador de futebol. Hoje o futebol anda muito ligado à imagem pública. Não é militante e, portanto, não é por aí que devemos escrutinar esta nomeação. Mas outras do género têm acontecido, como a Ana Paula Vitorino, que foi ministra, é mulher de um ministro, é nomeada para um órgão regulador dito independente e, portanto, não tem independência nenhuma. E quem diz ela, diz o Ministro das Finanças, que antes de ser Ministro das Finanças, ou melhor, depois de ser Ministro das Finanças, foi para o Banco de Portugal, e são tudo práticas pouco recomendáveis. E, portanto, eu espero que o Paulo Tomás não tenha esta escola e que seja, sim, defensor das ideias em que acredita,
neste caso socialistas, mas que seja independente nas suas análises, na sua forma de gerir a coisa pública e de participar na coisa pública. E, portanto, a minha nota inicial vai para algo que foi muito discutido em Portugal nos últimos dias, que foi esta nomeação. Não é a qualidade da pessoa, mas é o método escolhido, mais uma vez, sem ouvir a oposição e sem ouvir as opiniões, porque o 25 de Abril não é propriedade da esquerda, não é propriedade do Partido Socialista, o 25 de Abril é propriedade dos portugueses. E, portanto, talvez fosse melhor ter escolhido uma figura mais consensual, ou pelo menos que fosse conversada com os outros partidos políticos, sobretudo os democráticos. Hoje, de facto, podíamos escalpelizar em detalhe esse assunto, como o caso Medina na Câmara de Lisboa, mas vamos focar-nos em assuntos concelhios. A coligação PSD Movimento Partido da Terra apresentou-se e anunciou o cabeça de lista à Assembleia Municipal, o advogado Filipe de Almeida. Entretanto, Jorge Almeida disse publicamente que é, por assim dizer, o campeão da produtividade, menorizando, de certa forma, o que foi feito nos 3 mandatos anteriores, em que foi vice-presidente. Dr. Gil Nadaes, sente-se derrotado? Derrotado? Não sei porquê. Ao nível da produtividade? Mas aí o que a produtividade que é falada é de obras. E as obras estavam, muitas delas, entregues ao vereador que agora é presidente de Câmara. Portanto, não me sinto minimamente beliscado. Mas talvez deva começar por um bocadinho mais longe e mais fundo, talvez. Como sabem, eu fechei os mandatos e estive durante muito tempo sem ter qualquer intervenção, sem falar nada. A minha primeira intervenção teve a ver com a possibilidade de instalação de uma central de betão e betuminoso no Parque do Casarão. E aí, por dever profissional e por dever moral também, intervi nas duas qualidades. Já agora, o Sr. Presidente, na entrevista como candidato, fala no legado do Gil Nadaes. Mas o legado do Gil Nadaes, aquilo que eu preservo e aquilo que eu quero que seja mantido, é de uma coerência que houve entre aquilo que se dizia e aquilo que se fazia. E não se prometia às pessoas que se iria fazer tudo e mais alguma coisa, mas quando acertava-se aquilo que se ia fazer e tentava-se cumprir. E no caso concreto do Parque do Casarão, aquilo que se passou foi que eu andei, enquanto Presidente de Câmara, a vender o Parque do Casarão pelo mundo fora. Não só aos agdenses, não só a portugueses, mas a estrangeiros. E aquilo que lhes disse foi que o Parque do Casarão era um parque sustentável, um parque verde para empresas de ponta. Ora, este é que é o legado, okay? Que era aquilo que eram os objetivos. E parece que, mais uma vez, não estiveram no Executivo e não ouviram este tipo de coisas. E, portanto, eu tive de intervir porque o Presidente de Câmara, na altura, prometeu uma coisa que a Câmara, a seguir, estava a dar o dito por não dito. E isto é muito grave. Eu entendo que é de muita gravidade na situação política, porque cai o descrédito, as pessoas deixam de acreditar, e o sinónimo disso é fácil, é analisar o número de empresas que foram para o Casarão após o episódio da central de betão e betuminoso, que eu tenha consciência, que eu tenha visto, que eu tenha observado. Há ampliações de empresas, felizmente as que lá estão, mas empresas novas não foi mais nenhuma. Porquê? Ou vão empresas poluentes, ou têm medo do que é que vá para lá porque não se acreditam em quem gera os destinos da Câmara. E isto leva-me para um segundo rumo. E tem a ver, agora sim, podemos entrar nas obras. O candidato e atual Presidente da Câmara tem
uma relação, vamos dizer assim, um bocadinho complicada com a verdade, não é? A verdade para ele é aquilo que lhe é mais conveniente naquele momento. Aquilo que surge para resolver, como é que eu ia dizer isto? Resolver, no momento, a situação sem complicações. E depois atira-se para a frente e vê-se. E há casos desses que são públicos e que eu posso referir aqui um ou dois. Quando foi numa votação para a ADRA de um plano e orçamento, de um relatório de contas, eu não pude ir, porque o Presidente da Câmara, à altura, eu próprio, não pude ir, porque foi hospitalizado, tive um problema, fui para o hospital, mas tinha preparado uma declaração de voto e para votar contra as contas na ADRA. O vereador foi-me lá representar, dei-lhe as instruções devidas, dei-lhe a declaração de voto e quando, mais tarde, foi interrogado na Assembleia Municipal por um vereador do PSD, disse que tinha votado contra, só que não tinha. Tinha votado a favor e tinha feito a declaração de voto. E outro episódio deste repetiu-se quando foi da mesma central de Betão e Betuminoso. Em plena Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara vira-se para os cidadãos islandais e diz: Gil, bastava que me telefonasses que tinha-me resolvido isso. E obviamente que eu tive de dizer que era mentira e peguei, fiz um print screen do telemóvel e enviei com as chamadas que tínhamos feito para ele e para alguns elementos da comunicação social. Ora, isto, tendo por base nisto, podemos aquilatar das afirmações, portanto, a respeito das obras que são feitas pelo Sr. Presidente da Câmara e por aquilo que ele diz. Ora, e se nós tivermos ainda em atenção que na última reunião de Câmara foi executivo uma obra do orçamento participativo realizado pelo anterior executivo, para ser feita a obra ainda. Ora, isto eram 500 mil euros que estavam preparados de obras que era para ser repetidos de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos não, todos os anos. E, que eu saiba, no primeiro ano, a execução que tivemos foi de cerca de 85%. Não conseguimos executar tudo, mas executámos grande parte, uma parte muito significativa. Quando se vê que, ao fim de 4 anos, andam num afã terrível a inaugurar obras que começaram no mandato anterior, que deviam ter sido feitas no primeiro ano de mandato, e algumas ainda vão a concurso, isto dá uma ideia clara do grau de desenvolvimento das obras que fizeram ao longo dos anos, dos 4 anos. E eu tive a oportunidade de ver o plano e a prestação de contas, e fiquei surpreendido porque eu sinceramente achava que tinham feito muito mais obras. Porque o Sr. Presidente da Câmara é muito hábil a manobrar o Facebook. E vai multiplicando as fotografias das obras e o aparecimento. E aí, então, até ficamos com uma ideia que se está a fazer muita coisa. Mas depois chegamos à conclusão, onde é resumido, e vemos que é uma página que fica lá numa páginazita assim, ainda nem muito cheia. Portanto, não se fez tanto com isso. Mas pode-se perguntar, se foram 120 milhões de euros, é cerca disso que foram utilizados, onde é que foi gasto esse dinheiro? E eu entendo que muito desse dinheiro deve ter sido naquelas coisas que o Sr. Presidente, até já enquanto vereador, e posso também aqui contar mais um caso. Uma vez estava a ler a Soberania e vi que a Câmara tinha apoiado uma obra de uma IPSS. E eu, Presidente de Câmara... Não sabia. Não sabia de nada. Então, o que aconteceu foi que o Sr. Vereador autorizou a saída dos materiais dos armazéns para apoiar essa obra. Ora, isto é uma atitude ilegal. E aquilo que eu fiz na altura foi dizer: levas isto à reunião de Câmara para legalizarmos esta situação. Porque o Presidente de Câmara não pode andar a distribuir
dinheiro a dizer assim, faça aí, manda a fatura para a Câmara. Não, isto é um donativo. E um donativo tem de ir à reunião de Câmara. E, portanto, deve ser por aí que deve ter saído muito dinheiro, porque em obras verdadeiramente, e obras de fundo, não vimos alcatroamentos, sem dúvida, mas não vimos muito mais coisas. Aquilo que vimos, por outro lado, foi muitos outros projetos a cair, mas isso nem vou adiantar mais, fiquemos por aqui. Mas a respeito de obras, sinceramente, que não estou nada posto em causa. Aliás, eu acho que quem está posto em causa é o próprio, porque não as dinamizou quando podia e devia ter dinamizado. Muito bem. Dr. Paulo Matos, gostaria de ouvi-lo relativamente a este assunto, mas quero perguntar-lhe se ficou agradado com a escolha do seu colega Filipe de Almeida para cabeça de lista à Assembleia Municipal, depois das negas dadas à coligação, incluindo a sua. Não conheço quais são as negas que foram dadas à coligação. Não, já aqui o disse, que não fui convidado para cargo nenhum autárquico e não podia ser convidado, porque eu disse atempadamente que não estava disponível para nenhum cargo político autárquico. E, portanto, só saúdo o Dr. Filipe Almeida, que é um colega excelente, é um bom profissional e é uma pessoa afável no trato e que pode trazer alguma novidade também às escolhas políticas, porque é uma pessoa que não tem passado partidário nem político e, portanto, não tem alguns vícios que possam, na verdade, prejudicar a sua prestação. E, portanto, acho que foi uma escolha sensata da coligação e, portanto, elogio e está feito o comentário sobre essa matéria. Relativamente à entrevista, qual é o tema? É a entrevista do Presidente da Câmara. Do candidato... candidato do Jorge Almeida. E do Partido da Terra. Eu procurei nos jornais se, de facto, o Jorge Almeida tinha dado entrevistas aos dois jornais e saído em primeira página nos dois jornais. A estratégia foi outra. Pronto, temos que respeitar as estratégias do marketing político e naturalmente que haverá mais espaço para a frente em campanha eleitoral para podermos comentar melhor as ideias do candidato Jorge Almeida. Na verdade, eu posso olhar para esta candidatura sob dois pontos de vista. Se vamos comentar as obras, eu posso comentar as obras e o projeto que, pelo menos, já é público com esta entrevista, não é? Há a ideia de definir uma estratégia local de habitação para o Conselho, aproveitando, obviamente, as sinergias da ligação à de Aveiro, o que é positivo. Há a ideia de ligação do Parque Empresarial ao IC2, é positivo. Há a ideia de requalificação do mercado municipal, que também me parece positiva, embora já aqui comentámos no passado que é um investimento demasiado elevado, talvez houvesse outras prioridades, eu disse-o aqui e repito. O Centro de Saúde já foi assinado o contrato para as obras do Centro de Saúde. Há a ideia de requalificar o Museu Ferroviário e, portanto, foi isto que eu li na entrevista. São tudo obras não são novas. Não faço ideia se são novas, quer dizer, eu não vou estar nestes debates, já que o disse, para verificar quem é que teve a ideia primeiro, quem é que colocou no papel a obra para ser, digamos, a lâmpada e a luz sobre aquilo que se faz. Eu acho que tudo o que for positivo para o desenvolvimento do Conselho, independentemente de quem estiver à frente dos destinos da Câmara, eu tenho que apoiar. E, portanto, não utilizo aqui, enfim, muito menos esta tribuna para questões que têm a ver com a relação do Gil com o Jorge Almeida, que, pelos vistos, sabe-se hoje que nunca foi muito positiva. E, portanto, eu não entro nessa lavagem, não vou dizer de roupa suja, porque o Gil, eu penso que são homens limpos, probos, quer o Gil, quer o Jorge Almeida, e eles lá sabem porque é que estão nesta competição. Sendo certo que nós temos uma competição
e vemos aqui por estes programas e pelas intervenções do Gil, desigual, porque o Gil não é candidato à Câmara, o Jorge Almeida mantém-se como candidato à Câmara. E, portanto, há aqui alguma dificuldade e mais. A candidatura do Partido Socialista, do Gil e do Vitorino, já o disseram, se não ganharem os respectivos lugares, sairão. O que não é, eu já aqui o disse também, um bom cartão de apresentação para estas candidaturas. E, portanto, temos de um lado autarcas ou candidatos autarcas que se retirarão se não ganharem as eleições, e temos do outro autarcas que já vêm de 12 anos com o Gil, mais 4 anos de mandato e que querem continuar o seu mandato. Se é para completar os legados, se é para deixarem um legado novo, eu até posso descobrir já um legado que o Jorge Almeida pode deixar. É que fez mais obras nas freguesias neste mandato do que o Gil nos 12 anos. E, portanto, é um crédito que tem o Jorge Almeida. Será que fez? Gil, não te interrompi. Era isso que estávamos a falar. A produtividade deste mandato e dos 3 anteriores. A produtividade, se calhar, ele refere-se mais a esta questão das freguesias, porque, de facto, na cidade e nas intervenções que têm sido feitas, há muita continuação dos mandatos do Gil e há o completar de obras que, obviamente, eu defendo que os autarcas que entram de novo devem completar a obra dos outros que saíram. Quer dizer, isso não há mal nenhum nisso. E, portanto, estas guerrinhas de saber se fui eu que fiz ou se foi o outro que fez, para mim já dei para esse peditório, não é por aí que eu vou. Portanto, esta é a parte positiva que eu vejo na entrevista. Mas não deixarei de dizer a minha opinião, como sempre aqui disse, relativamente à forma como o Jorge Almeida se está a apresentar nesta coligação. Vamos lá ver. Eu disse aqui já há bastantes programas atrás que não morria de amores por uma coligação do PSD com o movimento independente. Porque eu sou coerente com as posições que assumi no passado e que foram sempre no sentido de ter sempre alguma reserva com movimentos independentes que só são independentes de nome, porque fizeram-se nos partidos, tiveram a sua prova de força nos partidos e depois descartaram os partidos para serem independentes. E, portanto, eu sempre fui contra este tipo de dar a mão aos independentes para projetos que podem ser conseguidos pelos próprios partidos políticos. Mas eu não vejo com maus olhos, e não vi desde o início também, apesar de não morrer de amores, como digo, e mantenho por este tipo de coligação, disse também que era uma oportunidade do PSD, não é? E eu não represento aqui o PSD, mas estou a comentar. Era uma oportunidade do PSD poder ir buscar cidadãos, não é? Independentes ou não, alguns ex-militantes do próprio PSD que se juntaram ao movimento juntos e fazer uma espécie de reconversão e de reforço da sua posição no poder local, em Águeda. E, portanto, vi até de forma que podia ser uma oportunidade para o PSD. Se isto fosse uma coligação atempadamente preparada com esse objetivo. Ora bem, o que está a aparecer, e eu disse isso já ao Jorge Almeida, e estou à vontade, em conversas que tive com ele no passado recente, que ele não tem sequer o direito, do meu ponto de vista, de se apresentar como o farol, digamos, de uma coligação em que os outros aderem. Isto é, o Jorge Almeida, enfim, com aquelas tiradas de que fez uma parceria sem condições, que é um cidadão com cartão de cidadão e na coligação ninguém perde a identidade, é um autarca e não é político. Bem, onde é que eu já ouvi isto? Eu já ouvi isto no passado, até o doutor falecido,
e saudoso Dr. Horácio Marçal, que sempre que se candidatava era por Águeda. Depois comecei a ouvir o Gil Nadais também nas suas candidaturas, enfim, com outro substrato, obviamente, porque lembro-me que o Gil ganhou eleições candidatando-se em nome da transparência, candidatando-se também com uma petição que fez para pela Pateira. E que depois não teve sequência. Portanto, não teve sequência, não houve desenvolvimento. Já lá iremos sobre a Pateira. Deixa-me concluir, porque eu quero chegar ao meu ponto. Eu agradeço que... Paulo, toma lá conta dos tempos, porque senão eu não falo. Gil, tu falaste à vontade e eu agora vamos seguir este esquema. O que eu acho que não estou de acordo é que o Jorge Almeida se apresente como o timoneiro de um movimento que é inorgânico e que, portanto, só tem a ganhar com o facto de haver partidos políticos que adiram à causa. Mas nós temos que ser claros com o eleitorado. Há até quem diga que isto pode ser uma fraude eleitoral. Isto é, ou é lapso estratégico ou é fraude eleitoral. Isto é, não se pode chegar ao pé dos eleitores e dizer, nós continuamos a ser um movimento independente, nós somos um movimento juntos e agora agradecemos todos os contributos que nos possam dar. Eu, Paulo Matos, falo a nível pessoal, entendo que isto não é maneira de se apresentar ao eleitorado. Embora compreenda, porque quem ganhou as eleições foi o movimento independente juntos. E quem pretende voltar a ganhar eleições é o PSD. E, portanto, dir-se-á, ou justificam alguns, que isto é um movimento inverso. Portanto, quem quer apanhar o comboio é o PSD e, portanto, tem que se sujeitar a este tipo de intervenções do Jorge Almeida. Eu acho que assim, e este é o meu ponto, eu respeito todas as estratégias, eu acho é que o Jorge Almeida e a coligação não ganha votantes do PSD nem outros se continuar a manter este discurso. É isto que eu digo com toda a clareza, porque, vamos lá ver, há uma apropriação de símbolos de partidos, que é o caso do PSD e do Movimento Partido da Terra, por um movimento inorgânico. E eu acho que isto não é... o mundo anda a girar ao contrário. E, portanto, eu entendo que... E será a culpa de quem? Não no movimento independente, do meu ponto de vista. Será a culpa de quem define as estratégias do lado do PSD, não é? O PSD quer ganhar eleições, mas tem que liderar. Vamos lá ver. Estas coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser combinadas. E parece-me que isso não foi combinado. E, portanto, este é o meu comentário que deixo aqui. Para terminar, esta é a parte crítica, mas tenho também uma parte positiva. As escolhas que estão a ser feitas, quer para a constituição da lista da Câmara, com intervenientes, nomeadamente novos, da parte do Partido Social Democrata. Quer, como já referi, a escolha do candidato à Assembleia Municipal, e agora vamos esperar pela lista, mas pelo menos os nomes que vieram a público são nomes de gente positiva, de gente que já, alguns com provas dadas, outros que têm ainda que provar, mas são cidadãos preocupados com a participação no seu desenvolvimento e que podem construir aqui uma boa coligação. O discurso tem que mudar, do meu ponto de vista, e, portanto, o Jorge não pode continuar a dar entrevistas, pode, não estou de acordo que continue a seguir esse caminho, a dizer que ele é que é o timoneiro e venham todos connosco. Porque nem seria coerente comigo próprio se eu defendesse aqui que estava de acordo com isso, e não estou. Dr. General viu a tomar algumas notas, mas gostava que comentasse o nome do seu adversário à corrida. Mas antes disso eu queria fazer alguns comentários e concordo com o Paulo que naquilo que foi apresentado, portanto, na apresentação da lista, e isto leva-me inclusivamente para o local que foi escolhido. E estas coisas do inconsciente algumas vezes falam claro, não é? Parece que é, mas não é. Porque até o local que foi escolhido tenta ser saibro, ou seja, está pintado de amarelo, mas as pessoas sabem que aquilo é alcatrão.
Ou seja, foi uma má intervenção que depois levou a uma correção. E aqui assim eu concordo com o Paulo, que é uma confusão. Do lado do Partido Socialista, e até ao momento, espero que assim se mantenha, não há confusões, embora o Paulo possa não concordar, mas nós assumimos aquilo que vamos, dizemos e iremos estar em consonância com aquilo que apregoamos. Da apresentação dos candidatos, e centrando no discurso do candidato à Câmara, parecia-me um discurso adequado para os anos 80, do século passado. Porque a única intervenção foi em infraestruturas. E o mundo evoluiu, e o foco atual das políticas são as pessoas. As infraestruturas têm de se completar. E já agora eu desafiava o Paulo Matos a ir somar o que é que foi feito nas freguesias nos mandatos anteriores e o que é que foi feito nesta. Eu lembro-me das queixas dos presidentes de junta à época. Vamos ver. As queixas... da relação que tu tinhas com eles e com alguns. Não era boa, como sabe. Não, desculpa. A minha relação com os presidentes de junta era franca e leal. Pois, mas condicionaste de alguma forma alguns até na Assembleia Municipal. Já falámos sobre isso, abertamente, porque era o que eu achava na altura. Houve um presidente da junta que eu acho que não tomou, aliás, um executivo de uma junta de freguesia que não tomou a posição adequada face ao presidente da Câmara e àquilo que ele representa. Eu não me refiro a isso, refiro-me àquela questão de, se não votarem a favor, depois venham cá falar comigo. Eu não disse isso. Esse tipo de... Okay? Eu não disse isso. Okay? Eu lembro-me que tu chegaste a dizer isso na Assembleia. Não. Pois não se queixem. Não. Aquilo que se passou, aquilo que eu me lembro perfeitamente de lhes dizer, é que eles não podiam estar sempre contra o Presidente da Câmara e estar simultaneamente a pedir dinheiro. Mas isso era uma questão de... Desculpe. Não. O que importa é que eu lhes disse... Os junta querem desenvolver as freguesias. E o Presidente da Câmara quer desenvolver o Conselho. Na sua globalidade. Pois, claro. Na sua globalidade. Exatamente. E há aqui sempre fricção. Se deixasse alguns presidentes de junta, aquilo que eles faziam era mudavam a Câmara para a freguesia deles. E bem, muito claramente eu dizia-lhes que não. Quando era sim, sim. Quando era não, não. E era uma relação completamente de verdade. Agora, nos investimentos, sumemos só os orçamentos participativos. 12 anos, Gil. 12 para 4. Não, mas 4 a 4. 4 a 4 mesmo. Sumemos, só nos últimos anos, sumemos os orçamentos participativos, ok? Que dá logo 1 milhão de euros em 2 anos, ok? Portanto, estamos à vontade. E sobre os investimentos que foram feitos nas freguesias. Agora, aquilo que eu, como eu estava a dizer, né, não há... As pessoas são o centro das políticas neste momento. E é a inovação e aquilo que se vai dar qualidade de vida para as pessoas. Não ouvimos falar nada disso. A estratégia local de habitação é para as pessoas. Mas a estratégia local de habitação... tem sido aqui muito falada. Desculpa. Mas o problema, a estratégia local de habitação, o Sr. Presidente descobriu-a de repente. Porque senão, vejamos, tem um orçamento a decorrer, um plano de orçamento a decorrer, que não foi feito assim há tantos meses, não tem anos ainda, foi feito há meses, aprovado há meses, que o que prevê em termos de estratégia de habitação são 500 mil euros para 5 anos. Então, e agora descobriu? Aquilo que me parece é que o Sr. Presidente da Câmara... Mas quando é? Paulo, agora, desculpa lá, agora estou a falar. Para nós localizarmos isto. O plano de atividades que está em execução foi aprovado este ano, com uma verba de 500 mil euros para este ano e mais 4 anos a seguir. Então foi delineado, há alguns meses atrás, uma política de habitação que o Sr. Presidente da Câmara lhe dava 100 mil euros por ano. Agora, diz que é o foco. Aquilo que me parece é que se tivéssemos dito aqui assim, que a prioridade era ir à Lua, ok? Estaria no plano como grande objetivo para o próximo mandato a ida à colocação do Lago Ness na Lua. O ir à Lua era mais contigo. Posso continuar? Através das novas tecnologias. Posso continuar? Pronto. E é que as coisas...
uma estratégia conselhia tem de ser pensada e não é ao sabor dos comentadores, por muito valor que nos deem, e agradeço, e penso que o Paulo também, mas nós não queremos que andem atrás de nós. Eu não quero. Eu quero que andem à nossa frente, que tenham estratégia para o Conselho. Eu não tenho prazer nenhum em estar a dizer que as coisas estão mal. Eu gostaria de muito mais estar aqui a congratular-me com o grande trabalho que foi desenvolvido, com a Águeda continuar a ser um exemplo nacional em diferentes áreas, ok? Posso? Ou ainda não? Mas ainda não. Paulo, calma, agora calma. Isto dá para 10 programas, não é? Este tema. Não esquecer que Paulo, intervenções do PSD na Assembleia Municipal propuseram estratégias locais de habitação. Eu não te interrompi, E Paulo. talvez por isso o Jorge Almeida tenha dito que o PSD fez uma oposição construtiva e agora aproveitou as ideias para o seu programa eleitoral, eu acho isso natural. O giro disto é que só quem não se lembra, e eu acompanhei pouco, só via assim nos jornais, o que diziam o Presidente e o que diziam os membros da Assembleia uns dos outros. Ok? E agora passou-se uma esponja sobre tudo. E somos... aí, Paulo, posso continuar? Se eu não puder falar mais, desculpa, terminamos já hoje o programa. Desculpa, podes falar quando chegar o teu tempo. Eu não te interrompi. Falaste durante cerca de um quarto de hora, ok? Eu ainda não cheguei lá, portanto... Mas aquilo que se nota é que o PSD agora está submergido, desapareceu de cena e tudo aquilo que eram críticas mudaram. As pessoas que faziam as críticas na Assembleia estavam erradas, as políticas estavam certas. É isto que se tem de perguntar às pessoas do PSD. Porque, na realidade, há um travestismo coletivo enorme nesta candidatura. Pronto. E agora vou aqui falar, portanto... Senão nunca mais. Depois perde dinâmica o programa. Mas tu és aquele que faz o programa perder dinâmica. Tu aponta os tempos que falas e tu falas enormemente. Eu estou a ouvir há mais de meia hora. Quer dizer, o moderador é que tem que controlar isto. Não sou eu. Estamos em 30 minutos. 30 minutos, eu não tenho 15 minutos de certeza. E poderemos tens. Não tenho. E, portanto, isto está a ser gravado, depois vamos ver. Não terei 15 minutos. Mas nós não estamos em competição. Estamos não, tu é que estás. Eu não. Tu é que estás. Não, isso por aí não vais lá. Tu não me deixas falar. Paulo, tu não me deixas falar. Eu estou à vontade. Paulo, se te calares, eu consigo falar. Ok? Pronto. Então, vamos lá, então. Mas e agora, voltando à apresentação e, portanto, aos candidatos e ao meu adversário, porque conheço o Dr. Filipe Almeida, com o qual tenho um bom relacionamento, acho que é uma pessoa afável e, portanto, tudo aquilo que eu tenho a dizer dele e daquilo que eu conheço dele é positivo, portanto não vou estar aqui com intriguices nem nada dessas coisas, mas aquilo que se nota na lista é que, abordando isto de uma outra forma, as listas geralmente, as assembleias municipais e mesmo algumas câmaras, vão buscar figuras gradas da nação, deputados, não é? Para encabeçar essas listas. É? Então temos aqui mais uma singularidade em Águeda. É que a cabeça de lista do PSD, que é uma cidadã de Águeda, okay? E deputada da nação, cabeça de lista do círculo eleitoral, não vai como primeira ou como candidata à Assembleia Municipal. Reserva-se um segundo lugar. Isto é uma novidade, acho eu, em termos nacionais. Eu nunca vi, e também desafio o Dr. Paulo Matos a encontrar-me um exemplo de um candidato. Desculpa. Eu pertencia a uma lista da Assembleia Municipal e já tinha sido Presidente. Ainda não disse o desafio que era. Ainda não disse qual era o desafio. Calma. Cabeça de lista de um círculo eleitoral distrital, okay, que vai secundarizado numa lista à Assembleia Municipal. Eu nunca vi, não percebo.
E isto não tem nada, não tem de ver com méritos e deméritos das pessoas. Tem com opções políticas que se estão a fazer, que eu acho que, como eleitor, disse, mas então ele é bom para ser o primeiro dos deputados da nação pelo círculo eleitoral e não serve para ir à Assembleia Municipal da sua terra? Ô Gil, tu não serviste para candidato à Câmara pelo PS, porquê? Desculpem. Por exemplo, as pessoas podem se questionar. Eu já posso também responder. Porquê é que não serviste para candidato à Câmara pelo PS? Posso responder. As pessoas podem se questionar. Foi do PS e do PSD. Não faço ideia. Mas eu estou a dizer que podias foi do PS. ser candidato de qualquer um, eu aqui disse muitas vezes, tens qualidades para isso e tudo mais. Mas a verdade é esta. Okay. Tu não és candidato à Câmara. Mas eu já o disse. Estas eleições estão polarizadas entre ti e o Jorge Almeida, o que é uma coisa peregrina também. Eu já o disse. Eu já o disse. Mas volto a afirmá-lo. Não tenho problemas nenhum. Quando eu puder falar, está bem, é já a seguir. Quando eu não sou candidato a Presidente de Câmara porque assumi compromissos com a entidade com a qual faço parte. Eu sei, já explicaste isso bem, pronto, e eu acho bem. É por isso mesmo que eu não sou. Mas és candidato à Assembleia Municipal. Porque as exigências à Assembleia Municipal não são as mesmas exigências de ser candidato. Eu penso que já o disse aqui. E até dizes que vais embora se não ganhares. Exatamente. Mas estou disponível para apoiar o Francisco naquilo que eu precisar. Desculpa. Quem estiver no poder local tem a minha ajuda se for para o desenvolvimento do Conselho. Estou disponível para apoiarem. Eu equacionei, cheguei a refletir se teria hipótese de ficar na Abimota a fazer o que faço e estar na Câmara. Já deste essas explicações, estamos a repetir. Está bem, mas tu é que tu não ouviste. Então, tu ouviste a minha explicação e vens aqui dizer que eu não expliquei. Desculpa, é um facto. Uma coisa é explicar factos, outra coisa é comentar essa situação. E, portanto, aquilo que eu acho é que foi não trouxe nada de novo, não é? A não ser esta situação inédita de termos uma deputada, cabeça de lista de um círculo eleitoral, que vai em segundo lugar à Assembleia Municipal. Vamos ouvir o Dr. Balmas a replicar esta intervenção do Dr. Gil Novaes. Isto não é propriamente aqui um combate entre mim e o Gil, porque eu não sou candidato, portanto ele está à vontade. Mas manifestou essa intenção. Eu estou mais à vontade do que ele. Mas manifestou essa intenção de comentar aquilo que o Dr. Gil Novaes foi dizendo. Não falar, estava sempre a interromper. O comentário... isso agora não é verdade. Interromper eu. Isso não é verdade. E eu vou dizer o seguinte. O Gil esteve 12 anos com as pessoas que estão na Câmara. Eram boas. E agora, de repente, passaram a ser más em um mandato de 4 anos. Agora sou eu, Gil. Agora sou eu, Gil. E, portanto, as pessoas também comentam isso. Nós somos aqui, no meu caso, um veículo daquilo que as pessoas dizem. Mais do que até a minha opinião. Já sabes a minha opinião sobre ti e tu, certamente, também tens a tua opinião sobre mim. Portanto, nós não estamos aqui para falar um para o outro. O que estamos é para servirmos de veículo àquilo que as pessoas vão dizendo. E as pessoas vão dizendo isto. O Gil, que está a criticar o facto de elementos do PSD agora terem constrangimentos em apoiar esta coligação, porque no passado estiveram contra, no passado muito recente, etc. O Gil esteve 12 anos com estas pessoas e elas passaram a ser más. Em 4 anos. Desculpa, as pessoas continuam a ser boas. Paulo, vamos separar as coisas. As pessoas continuam a ser boas. As políticas que executam é que não são. Mas isso já sabemos. Desculpa, não, mas separa. Estás-me a interromper. Não, eu estou a interromper porque aqui é grave e uma coisa são as pessoas, outra coisa são as políticas. Eu não critico e nunca critiquei. Ainda agora acabaste de criticar uma pessoa, a inclusão na lista de uma deputada. Não. Qual é o problema? Não estou a ver onde é que está o problema. Não é as pessoas, é os cargos, sempre que eu estou aqui a criticar. Mas onde é que está o problema? Não, mas as pessoas... Não estou a ver onde é que está o problema. Desculpa, as pessoas, os vereadores com quem eu trabalhei, continuam a ser boas pessoas. As políticas que eu acho que eles aplicam é que, não, na minha opinião, não são as mais corretas. Eu estava no uso da palavra. Mas é só para esclarecer esta coisa. Eu estava no uso da palavra. Certo. Interrompeste-me 10 vezes, por isso. Mas, Gil, ter uma deputada numa lista da Assembleia Municipal é indiferente se ela é cabeça de lista ou se integra a lista. Ela está ligada às questões locais e é deputada na Assembleia da República. Ponto. Essa é que é a questão. E, portanto, não vejo mal nenhum nisso. Ainda por cima é uma pessoa com qualidade. E, portanto, que vem trazer mais valia à lista da Assembleia Municipal. O meu problema não é esse, nem nunca foi. O meu problema, como há bocado aqui o disse,
é que um acordo de coligação tem duas partes. É um projeto comum, não pode ser vendido, como o Gil também vende projetos, não pode ser vendido com a ideia de que o movimento independente é que é, digamos, a grande força da coligação, e os outros partidos, que são tradicionais, no caso do PSD, e com provas dadas no desenvolvimento da Águeda, aparece como que secundarizado. E isso eu já critiquei, e certamente deve ser um lapso estratégico do Jorge Almeida, e ele vai corrigir isso. Por outro lado, também ficou aqui claro que ao longo dos nossos programas, eu nunca, a questão da central de botão foi mais que criticada por mim, e mantenho. Portanto, não pode acontecer aquilo que aconteceu. Não pode a Câmara não meter um processo contra a empresa que diz que ocupou indevidamente propriedades do município. Não pode nada disso. Portanto, eu estou completamente à vontade na crítica daquilo que é mau, no elogio daquilo que é bom. E, portanto, isso diferencia-me claramente do Gil neste debate. Mas isso até é bom, porque senão era tudo igual. Ora bem, até nos acusaram no passado de nós fazermos aqui uma espécie de panelinha para criticar o poder local, quando isso não é verdade. Não. Aquilo que é positivo é positivo e deve ser elogiado, aquilo que é negativo deve ser criticado. E, portanto, sobre a intervenção do Gil, não teria mais nada a dizer, a não ser só o pormenor. A estratégia local de habitação foi sugerida muitas vezes por membros do PSD na Assembleia Municipal. E, obviamente, se o Jorge Almeida, a liderar uma coligação com o PSD, não aproveitasse ideias que vão surgindo de elementos do PSD da Assembleia Municipal, ele fez questão de dizer isso, e eu nunca vi conflito nenhum entre o Jorge Almeida e os elementos da Assembleia Municipal do PSD, nunca vi esse conflito, não é? O que houve foi diferenças de estratégia entre a Comissão Política do PSD e esses elementos na Assembleia Municipal, e que foram devidamente escalpelizadas à época, mas penso que isso hoje está completamente ultrapassado. E até por uma razão, eu não vejo nenhum elemento que estivesse estado neste mandato na Assembleia Municipal a voltar a integrar a lista da Assembleia Municipal. Portanto, são elementos novos, e foi esse o elogio que eu aqui fiz. Portanto, são pessoas que vêm de novo e que vêm dar mais-valia a esta candidatura à Assembleia Municipal. Devia ser algum recuperado? Devia ser algum recuperado? Algum dos nomes devia ser recuperado? Não me repugna que seja quem estiver disponível, não é? Não é o meu caso, porque também não me cairiam os parentes na lama fazer parte outra vez de uma lista da Assembleia, apesar de ter sido presidente. Não vou aqui pelo esquema do Gil, porque é deputado, tem que ser primeiro, ou porque ocupa. Aliás, isso até funciona ao contrário. Porque é que hão de ser sempre os mesmos a liderar as posições de topo? Porque é que não hão de ser outras pessoas? Esta falta de humildade que muita gente tem, eu não prefiro, porque eu sempre estive na política com muita humildade e graças a Deus, com muita convicção. E vou continuar assim. Muito bem. Livre, como sempre fui. Posso só aqui esclarecer? Já não vamos ter tempo para... Isso é muito rápido. Que fique bem claro que aquilo que está em causa são políticas e aplicação de políticas. Estamos de acordo com isso. Okay? E o que eu critico são atitudes políticas e ações políticas. Nunca me ouviram aqui levantar qualquer insinuação sobre qualquer pessoa que compõe o Executivo. E, enquanto eles estiveram no Executivo, eu já o disse, e foram bons vereadores, cumpriram. Okay? Cumpriram. Havia planos, havia ideias e havia ações para fazer. Agora, as coisas estão diferentes. Sobre a estratégia local de habitação, ainda voltando aqui assim, porque o Paulo Matos... Tem que haver um programa só para isso. Não precisa. O Paulo Matos veio aqui dizer que foram ideias do... Nem em 12 anos não conseguiste fazer uma estratégia local de habitação. Não havia. As coisas... Não vou voltar atrás e vou demorar muito tempo aqui para explicar. Era aquilo que era a aposta deste mandato. Porque tínhamos educação, cultura, indústria, habitação para receber mais pessoas. Era aquilo que devia ter sido feito. E, no início deste mandato, foi feita uma consulta pública para iniciarem a estratégia de habitação. Mas, tal como os orçamentos participativos do mandato anterior, só agora alguns é que vão ao concurso, também a estratégia de habitação não avançou.
Pronto, agora voltando ao PSD e às divergências que houve dentro do PSD. Por exemplo, tanto quanto eu sei, e isto foi público, os elementos, foi retirada a confiança política pelo Presidente. Foi falado por nós? Só tem um pormenorzinho que eu acho que não foi. Que foi retirada a confiança política aos elementos da Assembleia do PSD. E foi recuperada, mesmo sem confiança política, foi recuperado um desses elementos para a lista de vereadores. É uma nota positiva, do meu ponto de vista. Mas não deveria... E com qualidade, ainda por cima. Não se deveria... fosse alguém sem qualidade, eu acho que é uma pessoa para tentar defender o partido. Porque a experiência que eu tenho enquanto Presidente de Câmara... Então, os teus vereadores eram para defender quem? Nos 12 anos. Não era para defender o Partido Socialista? Paulo, desculpa lá. De uma vez só. Quando um fala, o outro está calado. Estamos no fim do programa. Mas seja no fim, seja no princípio. As regras que tu exiges para mim, que eu cumpro escrupulosamente, aplicas a ti também, se faz favor. Está bem? Pronto. Mas aquilo que eu estava a dizer é que deveria haver uma explicação porque é que aquele elemento começou a mereceu agora a confiança da Comissão Política e os outros não, parece que foram ostracizados. Há aqui membros da Assembleia de primeira, de segunda e talvez de outras categorias. Já estamos com 50 minutos, de modo nenhum vamos conseguir abordar todos os temas que tínhamos para a edição de hoje. Recordo que da semana passada tínhamos prometido a discussão da Carta Educativa do Conselho, da revisão da Carta Educativa do Conselho e o respectivo plano estratégico educativo. Não vamos fazê-lo hoje, falo-emos numa próxima oportunidade. Tínhamos aqui também outro tema que tem a ver com as contas municipais de 2020 e ainda o pacote de subsídios que a Câmara anunciou e aprovou esta semana para 70 instituições do Conselho de Águeda, quando estamos a 3 escassos meses das eleições autárquicas. Como não temos tempo para muito mais, vamos às notas finais, Dr. Gil Nadares. Pois, como nota final, eu começo com a tua nota de abertura, que é o Covid. Eu penso que todos estávamos descansados, até porque começavam a haver muitas pessoas vacinadas, não é? Mas temos de redobrar cuidados, porque senão poderemos ter aqui algumas complicações. Vemos o que é que está a passar em Lisboa, mas a Águeda também não está, não podemos estar muito desatentos. Por isso, há aquele desencontro de ideias entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro relativamente ao desconfinamento, se deve ou não recuar. Acha que a Águeda corre o risco de dar um passo atrás no desconfinamento que foi decretado? Há esse desacerto, mas há os números que estão em cima da mesa, não é? E que o Governo tem sido, mais, quanto eu penso, intransigente no seu cumprimento. E, portanto, essas políticas cabem ao Governo e não ao Presidente da República. Dr. Paulo Matos, para finalizar. Vou ser muito breve e vou elogiar a prestação da Seleção Nacional. Ontem começámos bem. Não sei se vamos acabar melhor. Eu espero que sim. Todos esperamos que sim, embora me pareça que vivemos um bocado de ilusões em Portugal em matéria de futebol. Continuo a achar que a nossa seleção ainda não tem, enfim, força suficiente, oxalá eu esteja enganado, para abalroar grandes equipas que estão a aparecer e que já com tradição, como é o caso da França, da Alemanha e da Itália. E, portanto, para mim estará entre estes 4, incluindo Portugal, o vencedor deste campeonato europeu. Mas pronto, fica aqui o meu prognóstico, mas também a necessidade de que, do meu ponto de vista, há de melhorarmos as estruturas dirigentes do nosso futebol em Portugal. Quer nos clubes, quer na própria seleção, também há gente que já lá está de tempo a mais. Muito bem. Aqui o que tem que ser elogiado deve ser elogiado, o que tem que ser criticado deve ser criticado. O princípio é este, sempre foi este. É tudo quanto à Tribuna Soberana de 17 de junho. Estaremos de volta na próxima semana. Boa noite, bom fim de semana.